Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal durante esse mês de Halloween. Espero que vocês estejam gostando. E hoje eu trouxe uma resenha para vocês de um presente, de um livro, um presente que eu ganhei da Suane, que ela me enviou em uma edição muito bonita, né? Não sei se vocês conhecem, mas aqui quem não conhecia já fica a dica, que é O Outro, do Thomas Tryon, que tinha uma edição bem antiga, não sei como é que faz, se vocês conseguem encontrar ainda, mas a Escotilha lançou esse livro nesses, acho que clubes, sabe? Onde tem as edições exclusivas e que depois a gente acaba tendo acesso. E aí é uma edição super caprichada, eu gostei super, eu acho que vale super a pena. Ela é capa dura, ele é um livro bem robusto, sabe? Ele é pesadinho. Tem fitilho também, vou mostrar pra vocês. Vocês conseguem ver aqui na capa que você tem um bebê, tem um verniz localizado, né? Vocês conseguem ver pelo reflexo que aqui do outro lado tem um outro bebê. Esse verniz localizado transparente é um outro bebê. Né? E aqui atrás do livro ele tem um fitilho amarelo, aí você abre, ele é assim. E uma coisa importante, gente, algumas páginas aqui, não todas, mas elas têm frases duplicadas. Eu vou tentar chegar bem pertinho para vocês verem, olha. Deixa eu colocar aqui. Vocês conseguem ver? Ela tá bem, eu acho que dá pra ver, né? Assim. Ela tá duplicada e não são todas as páginas, são algumas só. E é uma metáfora, viu, gente? Não é defeito, não, é intencional. Então, eu gostei particularmente. Eu acho que compensa, porque isso daqui, gente, é um livro. Ele é um clássico, tá? Ele é dos anos 60. E ele é um precursor ele é um thriller psicológico. E ele é um precursor do gênero. Ao lado ali do Bebê de Rosemary e O Exorcista, esses três livros foram precursores ali da sua época, então que pega ali principalmente os anos 70, onde você tem esse horror psicológico. Tá? Então são três livros muito importantes. O que vieram deles depois disso, com influências deles mesmo. Então hoje, se você for ler esse livro hoje, ou assistir o filme, você pode achar, mas eu já vi isso outras vezes, porque de fato a gente já viu, você já viu também. Mas naquela época, nos anos 60, ele foi bem ousado e ele foi inovador. Então, é importante, mas isso não deixa que você tenha algumas surpresas e aprecie esse livro. Mas ele é um precursor do gênero, tá? Mas vamos conversar um pouco mais sobre o filme também, que eu vou falar alguma coisa aqui, mas vamos lá. Aqui a gente vai ter uma história sobre psicopatia infantil. Nós vamos ter dois irmãos gêmeos, idênticos, e só que de personalidades muito diferentes. Você tem o Roland, que ele é mais sombrio, mais misterioso, aquele que apronta o tempo todo também. Tem algum mistério ali que envolve ele. E você tem o irmão dele, que é o Niles, que é o oposto, ele já é o bonzinho, vamos dizer assim. E eles moram numa região rural, tipo uma fazenda, onde tem aquela, sabe aquela família mais volumosa, então você tem o pai, a mãe, a avó, você tem mais pessoas ali convivendo, naquele lugar muito bonito, lugar muito grande, né? A história se passa nos anos 30. E você começa a perceber ali sinais de psicopatia em um dos meninos, nesse Roland. E coisas muito estranhas vão começar a acontecer, pessoas vão começar a morrer. Esse livro, ele traz, o mais interessante nele, pra mim, ele não é um livro difícil, ele é simples, mas
que não é de uma releitura só, porque ele tem tantos detalhes que você não consegue pegar numa primeira leitura. Ele tem, ao mesmo tempo que ele carrega uma coisa, um horror muito grande aqui, ele também tem uma escrita por metáforas, por meio de parábolas, ele também coloca aquela coisa da inocência infantil, né? Mas a coisa, ela vai e vai longe. É uma escrita muito interessante, porque embora ela não seja difícil, seja fácil, ela não é tão simples assim. Então tem muita coisa. Então eu super recomendo para vocês a maneira como ele escreveu. O texto dele é muito bom. E aí que no começo a gente não sabe muito bem o que está acontecendo, a gente vai levar um tempo para se situar. E eu quero tomar muito cuidado para não dar spoiler para vocês. Mas basicamente coisas estranhas vão começar a acontecer ali. Você tem a mãe, né, dos meninos, que ela é depressiva, ela quase não sai, praticamente, depois a gente entende por quê, que ela é assim. O pai faleceu recentemente. Você tem a avó ali dos meninos, e que ela tem um tipo de um jogo com eles. O jogo funciona mais ou menos assim. Ela ensina eles, quando eles observam um animal, né, vamos supor um passarinho. Eles conseguem se imaginar ali como se fosse um passarinho. Então, eles ouvem, eles sentem, é como se eles fossem aquele animal. E é uma brincadeira entre eles ali muito interessante, que eu acredito que ela faça, que ela ama muito eles, né? Uma avó que ama muito realmente a criança. E é uma brincadeira para distrair, né? Os netos e tudo mais. E aí, gente, tem uma cena aqui que eu sabia que seria uma cena mais tensa. E eu fiquei meio assim, né, dependendo, não sabia o que seria, mas eu sabia que tinha uma cena lá específica. E mais forte, assim, que eu acho que é o clímax do livro. Só que teve um momento no livro, para um lugar que os meninos vão, etc., que quando eu olhei aquilo, eu olhei assim, sabe assim, eu pensei, o ator ele não vai dar ponto sem nó. E eu guardei aquilo, e de fato, gente, aconteceu. Então, quando chegou essa cena, que eu tava imaginando que tinha uma cena pesada, eu já tava com aquilo na cabeça, e de fato aconteceu. Então, foi assim, um impacto mais já esperado. É uma cena horrenda? É horrenda. Mas eu senti, assim, muita tristeza mesmo quando eu vi aquela cena. E é como se eu tivesse ali no lugar daquela família, vendo aquilo que aconteceu, aquilo que se concretiza. Você tem aqui um livro sobre psicopatia infantil. Você tem, ao mesmo tempo em que tem aquela coisa da infância, aquela coisa da criança, mas o psicopata infantil, ele é um trem desgovernado e descontrolado. Às vezes a pessoa ela não vê, e quando vê, finge que não vê, ou então ainda não admite, ou ainda não descobriu. Então o problema não é enfrentado de frente. Então é um trem descarrilhado, capaz de fazer qualquer coisa. Né? A criança, ela já tem que ter os limites. Os adultos estão ali para isso. Então você imagina uma criança que é fora da normalidade. Então essa cena é muito impactante, muito triste, mas eu já esperava. E aí eu já não posso contar mais nada pra vocês pra não estragar a experiência, porque eu quero que vocês sintam a narrativa, o modo dele descrever e tudo mais. O que eu posso dizer pra vocês com relação ao filme: se vocês tiverem vontade de ler o livro, leiam o livro primeiro, agora que ele tá mais acessível de encontrar, leiam primeiro. Porque no filme tá super fiel, tá igualzinho ali, mas logo no começo do filme vocês já vão perceber uma coisa, que aqui é uma das grandes reviravoltas. No filme vocês já vão perceber de cara. Porque é uma questão de filme mesmo, de câmera, de cena. E que aqui é mais tranquilamente trabalhado. Um filme é mais difícil de fazer.
Então vocês já vão perceber. E aqui o interessante é você descobrir aos poucos, né? Então eu acho que no filme realmente não souberam executar esse tipo de trabalho que tem que ser feito, já que não é pra gente descobrir. Se for pra descobrir no mesmo tempo do livro, então vamos ter que fazer uma coisa bem feita, saber fazer mesmo, né? Mas aí teve esse lance aí. Então, se vocês tiverem como primeiro ler o livro, porque tá bem fiel. Gente, eu não posso contar mais nada pra vocês, mas eu achei que é um livro muito interessante. É um livro ousado pra época. Então, é bastante importante a gente levar isso em consideração, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam gostando do Halloween. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E eu vou ficando por aqui, então, com mais essa dica pra vocês, tá bom? O outro Thomas Tryon. Até logo, gente. Tchau, tchau.